Questão sobre infrações e penalidades. O condutor penalizado com 5 pontos em seu prontuário cometeu uma infração de natureza. Antes de responder aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. É muito comum vocês virem por aí prontuário. Esse prontuário, na verdade, se refere ao RENACH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, tá? Então, esse prontuário é o número desse RENACH aqui. Se ele levou 5 pontos, ele cometeu uma infração grave, né? Aí você vai lembrar daquele... A leve são 3 pontos, a gravíssima são 7, a média 4 e a grave 5. E são acrescentes, tá, gente? Ó, são 3, 4, 5. Poderia ser 6 aqui, né? Mas para complicar a vida da gente, eles colocaram 7, saltaram 1. Então aqui é leve, média, grave e gravíssima. Lembrando que infrações que levem à suspensão direta não registra-se pontuação. Por exemplo, dirigir sob efeito de álcool ou substância entorpecente. Soprou ali o etilômetro, constou o índice ali, não pode, tem que ser 0, né? Obviamente já descontada a margem de erro. Então, deu qualquer índice, é infração de trânsito, gravíssima, vezes 10, da suspensão do direito de dirigir. Pode ver que a própria punição do dirigir sob efeito de álcool já dá a suspensão do direito de dirigir. Não precisa de ficar somando ponto. Peguei aqui dirigindo embriagado, já dá suspensão. Então, nesses casos, não registra ponto não, tá? Fica ligado nisso, que tem gente errando isso em prova direta. Mas aqui a questão foi fácil. 5 pontos, infração grave, letra D de dado. Questão sobre normas de circulação. Questão gigantesca. Eu não gosto desse tipo de questão não, porque normalmente quem tem pouco estudo começa a ler aqui em cima, na hora que chega lá embaixo ele já esqueceu o que está lá em cima. Quando acontece isso na questão, a minha recomendação é que você faça o famoso Chico picadinho, né? Vai picando, principalmente se a prova for escrita, que se tiver uma caneta, puder rabiscar, rabisca bastante a questão, que é para você ir fracionando ela. O condutor poderá, que é diferente de deverá. Aqui ele pode ou não, deverá e tem que fazer. Então presta atenção nisso. O condutor poderá ultrapassar outro veículo pela direita, o que já foge à regra, né? Porque a regra diz que ultrapassar é pela esquerda. Mas ele poderá ultrapassar pela direita quando existir uma situação no Código de Trânsito Brasileiro que permite ultrapassar pela direita. Uma só. Quando a via for de mão única, ou seja, sentido único, não tem contramão. Com entrada à esquerda, tem um posto de gasolina ali à esquerda, o condutor da frente, que é o que vai ser ultrapassado, indica que vai entrar para esse lado no posto de gasolina. Então pensa, você está numa via de mão única, só vai carro, não vem não. Esse veículo que está na sua frente dá seta para a esquerda, indicando que vai entrar nesse posto de gasolina e chega para a esquerda, desloca para a esquerda. Você vai ficar andando atrás dele ali? Não vai, você pode ultrapassar pela direita. Nesse caso, aqui está tudo certinho. Vamos ver a letra B. Quando a via for de mão dupla, aí com retorno ou entrada à esquerda e apenas uma faixa de trânsito, ou apenas é casca de banana. Quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance da alternativa ser falsa. E não deixou de ser falsa, ela é falsa. Professor, que negócio é esse de casca de banana? Quem estuda com a gente conhece esses macetes, hein? Se você ainda não estuda, bora estudar com a gente, hein? O veículo da frente, quando o veículo da frente, o que você vai ultrapassar, né? Autorizar. Até parece que veículo da frente autoriza ou proíbe você fazer alguma coisa, né? No trânsito ali você, ele é ele. Tanto você quanto ele estão sujeitos ali às normas de trânsito, às regulamentações de trânsito. Agora, a autorização do veículo da frente? Absolutamente não. E ele certificando que não vem nenhum veículo deslocando em sentido contrário. Não, isso aqui não faz o menor sentido, está fora. Quando a via for de mão única, beleza. Com retorno à entrada à direita, não. É retorno à entrada à esquerda, igual está aqui em cima, retorno à entrada à esquerda. E o condutor do veículo estiver à direita, olha só, indicar por sinal que vai entrar para esse lado. Observe que a letra D ela é muito parecida com a letra A. Eles só inverteram. Eles pegaram onde estava a esquerda e colocaram direita. E sendo que, na verdade, não é direita, é esquerda. O veículo da frente vai entrar para a esquerda. Então, ele chega para a esquerda. Você está atrás dele. Ultrapassar pela esquerda você não pode, porque ele já deu certo que vai entrar para a esquerda, até porque ele chegou todo para a esquerda, não tem nem como você ultrapassar mais. Então, você pode ultrapassar pela direita. Agora, essa direita aqui, eles só inverteram aqui o sentido para poder te confundir. Mas são textos muito parecidos se você olhar lá no Código de Trânsito Brasileiro. Letra A aí é a resposta.
Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que cometer infração gravíssima, grave ou for reincidente em infração de natureza média, reincidente quer dizer repetir, cometer mais de uma, enquanto possuir APPD, que é a permissão para dirigir, habilitação provisória, ele deverá passar por curso de reciclagem? Não. Isso aqui, gente, esse lance aqui do grave, gravíssimo ou ser reincidente em média, isso é basicão. Quem está tirando carteira tem que saber que você acabou de passar em todos os exames, teórico, prático, tudo, o Detran te entrega uma habilitação provisória, que é essa bacana aqui, ó, a PPD. Você fica com essa provisória 1 ano, ou 12 meses, se você preferir assim, dá na mesma, né? E ao término desse prazo, ou seja, não dá nem para ser no último dia de vencimento, tem que ser um dia depois, porque você ainda, no último dia de vencimento você ainda está em observação, o Detran está te olhando. Por quê? Chama-se de período probatório. Se nesse período você cometer qualquer infração gravíssima, qualquer uma que seja, já era, o Detran não vai entregar a sua CNH e você vai ter a sua PPD cassada, perdeu ela. No caso de cometer infração grave, é a mesma coisa. Qualquer infração grave que você cometer, o Detran não vai entregar a sua CNH. E se for infração média, uma só não tem problema não. Agora, se reincidir, se cometer mais de uma, aí é complicado. Aí o Detran não entrega a sua CNH também não. As infrações leves não contam. Observe que aqui, ó, não fala nada de leve. Ah, então eu posso cometer 3, 4, 5 leve? Pode. Não vai perder a sua CNH por causa disso não. A sua PPD por causa disso não. O Detran vai entregar a sua CNH. Então, beleza. Grave, gravíssima ou média deverá passar por curso de reciclagem? Não, não é isso. Terá sua habilitação suspensa por 6 meses? Não. Não receberá sua CNH? Opa, é isso que o professor acabou de explicar. E terá que passar por todo o processo de obtenção para a nova habilitação? É exatamente isso. Porque se não recebe a CNH, a PPD é cassada, ou seja, o Detran te toma ela, às vezes ele não chega nem lá te recolher ela, sabe? Deixa lá com você o documento. Mas não tem valor nenhum mais. Então você tem que passar por todo o processo para obter uma nova habilitação. Nova. Aquela ali já era. Professor, todo o processo tem que fazer autoescola de novo? Tudo. Como se você nunca tivesse passado por uma autoescola antes. Essa aqui é a resposta. Então guarda bem esse lance aí, tá? Grave, gravíssimo ou reincidente média, o Detran não vai entregar a sua CNH e caso você queira uma nova habilitação, você tem que tirar tudo de novo do zerão. Não receberá a sua CNH. Ok. Mantendo a PPD? Não, não vai manter, não. Vai perder. Já era. Aquilo que eu falei, às vezes o Detran nem recolhe o documento físico, o papel. Mas não tem valor nenhum mais. Na hora que a polícia pegar aquele e puxar lá no sistema, nossa PPD sua já era. Então, letra D que está fora, C, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que estacionar o veículo ao lado de outro, em fila dupla, né, que o pessoal conhece, terá como punição... vejam bem, nas infrações de trânsito, uma coisa que sempre vai acontecer é a multa. Quando eu falo sempre assim, 99% das vezes vai acontecer a multa. Eu diria que você pode colocar até 100%, a depender da perspectiva, da análise. Porque vai ter gente que vai falar assim, se for uma infração só que o cara tem e ela for leve ou média, não dá multa, dá só advertência por escrito. Mas tudo bem, num primeiro momento, se você comete uma infração, você está sujeito à multa. Ela pode deixar de ser aplicada para aplicar advertência por escrito em casos excepcionais, mas a regra geral diz que a multa sempre será aplicada. Então perceba, aqui ó, punição. A letra A fala de multa, a B fala de multa e a C fala de multa. A letra D fala só do recolhimento da CNH. Cadê a multa? Tem que ter multa. Ou se você é um cara mais minucioso, igual eu expliquei agora no início da questão, se você sabe que em alguns casos pode ser aplicada a advertência no lugar da multa, você sabe que aqui também está faltando alguma coisa. Cadê a advertência aqui? Não tem. Não tem advertência nem multa. Então essa aqui já está fora, tá? Se a gente está falando de punição, se a gente está falando de infração, cometeu uma infração, uma desobediência à lei, tem que sofrer a multa e, em alguns casos, a advertência por escrito. Agora, nem multa, nem advertência, aí não tem como. Igual aqui na letra D, está fora. Eu já sei que D não é, então já comecei eliminando. Agora vamos lá. Estacionado. Eu já expliquei para vocês em outras ocasiões e vou repetir.
O estacionamento é o principal motivo de remoção de veículo. Existe remoção por outros motivos que não seja estacionar? Existe. Mas o principal vai ser esse bacana aqui. Como sempre, né, a legislação de trânsito não ajuda a gente, eu poderia dizer que todos os tipos de estacionamento irregular vão dar remoção. Eu poderia dizer. E são muitos, tá? São mais de 30 situações. Mas o Código de Trânsito traz uma única situação de estacionamento que não dá remoção, que é quando o veículo está estacionado na contramão. Só para confundir a cabeça da gente. É aquele lance, né? Tem a regra, tem o macete, aí sempre tem a exceção. Nesse caso, é veículo estacionado na contramão, não dá remoção. Agora, tirou essa exceção, 99% das vezes que o veículo estiver estacionado de forma irregular, vai dar remoção. E essa remoção, gente, nada mais é que o guincho. Vocês conhecem o guincho, né? É apreensão do veículo, professor? Não, esquece a apreensão. O nome é remoção. Só para você trazer uma relação para o que você já conhece, eu disse que é a mesma coisa que guincho. Você está vendo o veículo em cima do guincho sendo levado, ele está sendo removido. Não é apreendido, é removido. A apreensão não existe mais. Beleza? Então tá aqui, ó. Eu sei que a multa vai acontecer, mas a multa está na letra A, na letra B e na letra C. Além da multa, o que mais vai acontecer? A remoção, a retenção ou a suspensão do direito de dirigir? Acabei de falar, 99% das vezes que o problema foi estacionamento, vai acontecer a remoção. Pronto, achei a resposta. Se você prestou atenção na explicação e anotou esse macete aqui do estacionar, remoção, guincho, nunca mais você vai errar esse tipo de questão em prova. Se você não anotou, se você não prestou atenção, volte, assista de novo e anote. Letra A aí a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que for multado por desobedecer a sinalização de parada obrigatória, essa sinalização de parada obrigatória pode ser por meio da placa de parada, aquela vermelhinha escrito pare, pode ser o gesto do agente sinalizando aqui com a mão que é para você parar, pode ser o semáforo no vermelho, né? Então ele desobedeceu qualquer uma dessas sinalizações, que o gesto do agente também é uma sinalização gestual, né? Desobedeceu qualquer uma dessas sinalizações que obriga a parar, ele comete infração de trânsito gravíssima. E nesse caso serão 7 pontos registrados no prontuário. Porque a gente sabe que a infração leve, 3 pontos, essa é a leve, né? 4 pontos é a média, que 5 é a grave e que 7 é a gravíssima. Se você ainda não sabia, anota essa bagaça aí, porque se pergunta direto em prova, tá? Questão fácil. Parada obrigatória, infração gravíssima, então vai registrar 7 pontos no prontuário do condutor. Se isso acontecer na hora do exame de prática e direção, é falta eliminatória, tá? Perdeu o exame, acabou ali. Não tem nem mais uma chance. Professor, mas um erro só, dependendo do erro, só ele te reprova instantaneamente, que é o famoso falta eliminatória. Está muito vinculado aqui, ó, a infrações gravíssimas. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, quer dizer, está lá no semáforo, fechou e você parou sobre a faixa de pedestre. Descuidou, né? Passou um pouquinho da linha de retenção e imobilizou sobre a faixa de pedestre. Ele terá como punição o quê, hein? Multa. A multa sempre, né? Então pode ser que letra A esteja certa. Multa e remoção. Aí muita gente vai ficar naquele lance. Professor, você explicou agora há pouco sobre o lance da remoção. Só que a remoção, eu falei que ela vai acontecer em 99% das vezes por problema de veículo estacionado irregularmente. E é diferente estacionar para parar. Aqui a questão está falando de parar. É aquela imobilização rápida. Nesse caso, não vai dar remoção. A remoção, cara, só daria, só você pensar comigo. Quando o condutor estacionou ali, deixou o carro ali. Então, o policial, o agente, quem está fiscalizando, chegou, viu aquele veículo de forma irregular, vai autuar, aquilo vai virar uma multa, e tem que chamar alguém para tirar o carro. Agora, numa parada, pensa, o sinal só fechou, aí você parou ali. Na verdade, nem chega a ser uma parada, tá? O código trata isso de forma errada e o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também. Aquilo foi uma interrupção de marcha.
O certo seria dizer interrupção de marcha. Porque parar é quando você imobiliza o veículo com o objetivo de embarcar ou desembarcar alguém. E não foi o caso aqui. Aqui o sinal fechou, ele precisava de imobilizar o veículo, deu uma bobeada e imobilizou sobre a faixa pedestre. Então não seria nem uma parada, se fôssemos olhar direitinho ao pé da letra. Uma interrupção de marcha. O condutor está dentro do veículo. Como é que o policial, o agente vai chegar e vai chamar o guincho com o condutor dentro do veículo e vai levar? Não faz sentido. Guardaram isso? Então a remoção, o guincho, é 99% nos casos de estacionamento. Parada nunca dá remoção. Guarde isso. Parada, veículo parado irregularmente, nunca dá remoção. Guardou? Então aqui está fora. Eu já sei que a letra B não pode ser. Multa, beleza. E suspensão da CNH, só porque o cara parou sobre a faixa pedestre, que não deixa de ser uma situação complicada, né? Mal educado, infração de trânsito, mas suspensão da CNH por causa disso? Não. Meio pesada essa punição aqui, né? Multa, a suspensão aí de novo, ó. E retenção do veículo. A retenção é quando existe um problema, ela é diferente da remoção, tá? A remoção põe no guincho e leva. A retenção, o veículo fica no local, não sai dali. A retenção é quando acontece um problema que precisa ser resolvido. Por exemplo, consta lá na sua habilitação que você tem que usar óculos, você estava sem óculos. Opa, está multado, esse veículo não sai daqui enquanto você não buscar o óculos. Ou arranjar alguém para conduzir, né? Porque você sem óculos não pode. Então, a retenção, o veículo fica no local. Não faz o menor sentido reter o veículo, não deixar ele sair do local, uma vez que ele está sobre a faixa pedestre. A ideia seria o contrário, né? Tira esse veículo aí de cima da faixa pedestre, e não reter. O reter, o veículo fica no local. Tá vendo? O remoção é põe no guincho e leva. Então, não dá também a retenção, está fora. Nesse caso aqui, é só a multa mesmo, letra A. Uma mini aula para você aí, hein? Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que transitar efetuando transporte remunerado sem autorização para esse fim terá como punição transporte remunerado. Vamos trazer aqui para transporte individual e não o coletivo. Coletivo é quando é ônibus mesmo, micro veículos maiores. Individual é quando entra aí na faixa de mototáxi ou automóveis. Tá? Até 7 lugares, fora o condutor, entra aí como transporte individual. Que autorização é essa que esse condutor precisa? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa do EAR na CNH, exerce atividade remunerada lá no campo de observações da habilitação dele. E ele precisa ou ser um taxista credenciado, um táxi, né, credenciado, ou estar vinculado ao transporte aplicativo. Tanto uma coisa quanto a outra, o agente fiscalizador vai observar as duas aqui. Ó. É táxi? Não. Então tem que estar no transporte por aplicativo. Cadê o aplicativo que você está vinculado? Me mostre a corrida aí aberta. E tem que estar aberta, tá? Mesmo que você seja credenciado para o transporte aplicativo. Se você estiver fazendo aquela corrida clandestina, não abriu no aplicativo, é infração de trânsito, dá problema, tá? Então, beleza. Vai dar multa? Vai. Se não tiver qualquer uma dessas duas coisas, vai. Multa vai. Só que todas as alternativas têm multa. Será que dá multa em mais alguma coisa? Sim, dá multa em mais alguma coisa. Seria multa e retenção do veículo, multa e remoção do veículo ou multa e recolhimento da CNH? O recolhimento da CNH não dá. Hoje em dia, para dar recolhimento de CNH, casos extremos, tá? Então, já vou eliminar essa. E já falei que vai dar multa e mais alguma coisa. Então, eliminei a que tem só multa. E agora eu fiquei. Multa e remoção, multa e retenção. No Código de Trânsito Brasileiro, artigo 231, inciso 8, diz que é multa e remoção. Tem macete, professor? Não tem. É decorar mesmo, tá? Então, a multa sempre vai ser aplicada e, nesse caso, é multa e remoção, quando houver aqui o transporte remunerado sem autorização. E essa autorização, tanto ela vem na CNH, ela tem que vir na CNH, no campo de observações, como também relacionada ao veículo. Táxi ou, então, vinculado a algum aplicativo. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que transportar pessoas ou animais na parte externa do veículo estará sujeito a quê? Pessoas ou animais, tá? E quando eu falo externa, não é na carroceria, não. Você vê uma caminhonete, a pessoa vai lá em cima da carroceria, lá é outra coisa. Lá é transportar em compartimento de carga. É outra infração. Aqui é a parte externa. Né? Diríamos assim, sobre o teto, sobre o capô, por exemplo. Mas ninguém vai fazer isso. Em alguns casos acontece. Da multa, sempre. Multa em mais alguma coisa? Será que vai dar multa e retenção aqui?
Aqui fala apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Nem existe apreensão de CNH, existe recolhimento. Então tá fora. Apreensão do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação. Acabei de falar. Não existe nem apreensão de veículo e nem de CNH, tá? Já era. Acabou. A apreensão do veículo existia, não existe mais. Remoção do veículo e multa. Olha, que vai dar multa, nós sabemos. Agora, vai dar remoção? Aí a gente fica naquela, né? Aqui fala multa e retenção, aqui fala remoção e multa. Ou seja, a multa e mais alguma coisa. A remoção, já disse que ela 99% das vezes vai estar relacionada a estacionamento. Mas ela acontece em outros casos, tá? A retenção é quando o veículo fica no local para regularizar o problema. Nesse caso, se vocês tivessem que chutar aqui, vocês usariam o macete do estacionamento para remoção e vendo que aqui não está falando de estacionamento, iriam na letra A? Pô, o professor falou que remoção, que coloca no guincho e levar, 99% das vezes está relacionado a estacionamento. A questão aqui não está falando nada de estacionamento irregular, está falando de transportar a pessoa na parte externa. E aí, será que eu vou de remoção ou vou de retenção? Eu vou de retenção, né, cara? Claro, né, cara? Claro. Porque no chute, eu vou chutar com estratégia, lembrando aqui do macete do professor. Letra A, a resposta. Questão sobre processo de habilitação. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando, hein? Sua CNH for cassada. Pensa, a CNH dele foi cassada. Não é suspensa, não, cassada. O Detran tomou, não tem mais habilitação. Nesse caso, ele se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo automotor. Automotor, sim. Bicicleta não é automotor, então ele pode, né? Mas automotor, que tem um motor que impulsiona esse veículo, sim. Nesse caso, sim, ele está inabilitado. Quando o seu veículo for retido, quer dizer que tem um problema com o veículo, você não está mais habilitado para dirigir qualquer veículo. Não, você não está habilitado. Aliás, você está habilitado, né? O seu veículo é que não pode sair dali. Você pode dirigir qualquer outro veículo. Então, aqui não faz sentido. Imediatamente após vencido o exame médico vinculado à sua CNH. Quando o exame médico vence, o exame médico, né, que dita ali a validade da CNH, realmente a gente não pode dirigir mais. Só que aqui está dizendo imediatamente, e não é bem assim. A gente sabe que o Código de Trânsito dá para a gente 30 dias após o vencimento. Então não é imediatamente após vencido o exame médico. Seria só a partir do 31º dia, né? Então, letra C está fora. Quando a CNH for roubada, roubaram a minha habilitação, então eu não posso mais dirigir? Pode sim. Mas eu não estou portando ela mais, se não tiver ela na sua carteira digital de trânsito, você pede uma segunda via dela para andar com documento físico, e aí sim, normal, pode dirigir. Não faz sentido. A resposta aqui é a letra A. CNH foi cassada, aí perdeu mesmo. Questão sobre mecânica. O conjunto de embreagem fica situado no sistema de transmissão, que é o que pega a força gerada pelo motor e transmite até as rodas. Ok. Ele está localizado entre... Onde é que fica o conjunto de embreagem? Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Aqui está o motor. Imagino que isso aqui seja o motor. Imagino que isso aqui seja a caixa de marchas, tá? Marchas. Primeira, segunda, terceira, e aqui é o motor. O motor gera a força e joga essa força toda numa roda pesada que tem aqui, chama volante do motor. Aqui da caixa de marchas, sai a força, vai até o diferencial, do diferencial ele pega os semi-eixos e chega nas rodas do veículo. Isso no caso de veículo de tração traseira, tá? Se for tração dianteira, a caixa fica tudo aqui junto, do semi-eixo já vai direto para as rodas dianteiras. E a pergunta da questão, ela está exatamente nisso aqui, ó. Aqui, nessa meiuca aqui, onde está de verde aqui, ó, é que fica o conjunto da embreagem. Ele fica situado no sistema de transmissão entre o volante do motor, essa roda vermelha pesada aqui, e a caixa de mudanças, que é a caixa de marcha, essa onde eu desenhei aqui para vocês. Então, essa parte verde é o conjunto de embreagem. A resposta da questão aqui é a letra A.
Guarde bem isso, tá? Os semi-eixos é a caixa de transmissão. Cadê os semi-eixos e caixa de transmissão? Se fosse um veículo de tração dianteira, os semi-eixos estariam ligados aqui na caixa de transmissão já. Mas a embreagem estaria entre o semi-eixo e a caixa de transmissão? Não. A embreagem sempre fica aqui onde está o verdinho, aqui, ó, entre o volante do motor e a caixa de câmbio. Entre o diferencial e os eixos, diferencial é essa peça aqui. Olha os semi-eixos aqui, ó. Aqui nem falou semi-eixo, falou eixos. Eixos tem um aqui na frente, né? Esse aqui é a roda também, tá? E outro lá atrás. Esse diferencial tá aqui no meio, não tá. O diferencial fica entre os semi-eixos, então não faz nem sentido, tá errado. Entre o motor e os eixos também, é motor e semi-eixos, ó, semi-eixos. Eixos, cara, é quando tem um lá na frente e outro cá atrás. Então tá errado, já começa errado por aqui, é semi-eixos, tá errado. Letra A, tá? O conjunto de embreagem fica aqui onde está de verdinho aqui, entre o volante do motor e a caixa de câmbio.